Quartas de final da Libertadores, Cruzeiro eliminado. Antes dele, Atlético Mineiro e Grêmio nas oitavas. Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense não passaram nem da fase de grupos. O Brasil, campeão das últimas 4 edições da Libertadores, não terá nenhum representante nas semifinais. É o pior desempenho nos últimos 23 anos. Um verdadeiro fiasco. No futebol as coisas são assim, o jogo vira rapidinho, até quando ninguém, mas quase ninguém mesmo esperava. São as chamadas zebras, que demoram a aparecer, mas quando aparecem... Quem já passou por isso não acha graça nenhuma, e olha que tem muita gente sem graça por aí. Nosso convidado de hoje já viveu os 3 lados da moeda, já zoou, já foi zoado e já cobriu jornalisticamente vários dos maiores fiascos do futebol brasileiro. Léo Bertozzi, comentarista da ESPN. A grande verdade é que sem elas, as zebrinhas, o futebol não seria o mesmo, né? Tudo bem, Monara. O fato é esse, né? O futebol ele dá essa capacidade da imprevisibilidade. E sem a zebra, o futebol não seria o que ele é. Porque se os resultados fossem todos previsíveis, a gente não precisava ir ao estádio no fim de semana, né? E a gente podia brincar de fazer, ó, vamos ver aqui no papel qual time é melhor. Não precisa ir no jogo, né? Tudo pode acontecer. Então o futebol tem essa vantagem, né? Você sabe que seu time é muito superior, mas a certeza da vitória você não tem nunca. Mesmo quando você pega um time muito inferior, você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha e com medo de que possa acontecer algo errado. E essa é a graça. Sem dúvida nenhuma. Pois é, a gente fez uma singela e despretensiosa lista dos maiores vexames internacionais já passados pelos clubes brasileiros. Dá só uma olhada. Cara, eram 5 times brasileiros. Tudo bem que o único que sobrou, acabou campeão. Parcialidade 0 nessa hora aqui. Mais 4 eliminados numa noite só. O que é isso, Bertozzi? Que coisa, 2011, né? Aquela quarta-feira 4 de maio, quarta-feira negra, tudo 4. E era aquela Libertadores que ia ter um Grenal, né? E que o Grenal simplesmente deixou de existir. E o Rio Grande do Sul, no outro dia, falar de futebol nem pensar. Disfarça, né? Deixa pra lá. E o Cruzeiro também, né? Também no território da total imparcialidade aqui. Que era o Barcelona das Américas, que atropelou todo mundo na fase de grupos, 20 gols em 6 jogos. Ganhou do Once Caldas na Colômbia, né? Ganhou na Colômbia. E de repente na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, até com o Cuca como técnico. Roger expulso no primeiro tempo. Roger expulso. Débora Seca de olho. O Cuca brigando com o Renteria lá também, enfim, conseguiu perder aquele jogo, ser eliminado na Libertadores e de toda a quarta-feira negra esse acabou sendo o principal vexame, sem dúvida, acho que foi o dia mais negro do futebol brasileiro. Quando o encontro é Santos e Barcelona, aí a palavra não é fiasco, é massacre. Um show, é mais uma exibição. E como se não bastasse esse jogo da final do Mundial de Clubes, a diretoria vai lá, vende o Neymar e de brinde para a torcida, vai lá e marca outro amistoso, adivinha com quem? Com o Barcelona. Pra quê? Perder pro Barcelona na final do Mundial, assim, acho que 99% dos times daquele ano perderiam. Tranquilo. Mas a postura da maneira que foi, né, de ser um time tão apático, tão incapaz de dar qualquer tipo de resposta, nem fosse dar aquela pelada, sabe? Que se dane, vou melar isso aqui, entendeu? Dar aquela chegada, né? Acho que essa apatia realmente que chamou muito a atenção e acho que é isso que o torcedor do Santos mais reclama em relação àquela noite lá no Japão, né? A Libertadores já era um karma pro Corinthians. Aí, de repente, entra o Tolima no mapa do futebol brasileiro. 2-0 para o Tolima. Pois é, o Tolima ainda por cima aposentou o Ronaldo, né? Como se não bastasse. Estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Aquilo foi impressionante, né? Porque nenhum time brasileiro foi eliminado nessa fase e desde então nenhum voltou a ser eliminado nessa fase. Foi um ponto totalmente fora da curva e não com um dos times mais tradicionais da Colômbia. Você poderia falar, de repente,
um Atlético Nacional de Medellín, um Deportivo Cali, times que você olha e fala, opa, aqui tem uma tradição, pouquinho de tradição, tem uma história, tem um perigo. Não, o Tolima é um time que... E depois passou e não fez nada na Libertadores também, não foi nem além da fase de grupos. Só fez isso. Então, é um time mas pra muita gente tá bom, né? Não, pra história, pros rivais, por exemplo, até hoje você falar em Tolima, mesmo o Corinthians depois tendo ganhado a Libertadores, sido campeão mundial, você ainda dá aquela provocada falando, Tolima, mas perdeu pro Tolima. Cuidado com o Tolima, cuidado com o Tolima. Jogou com o Tolima, foi eliminado, a Libertadores só pela TV a cabo. Aquilo foi realmente surpreendente, né? O 0x0 no Pacaembu, depois 2x0 lá na Colômbia, o Corinthians sem esboçar qualquer reação, mas tem um lado positivo para tirar dessa história. Verdade. Né? O Corinthians ter acreditado no trabalho, ter mantido o treinador, ter mantido o Tite. Muitos clubes, diante de um fiasco desse, teriam jogado tudo fora, tentado recomeçar um trabalho. E alguns jogadores, claro, o Ronaldo saiu, depois o Roberto Carlos também não foi pra longe, né? Foi pra Rússia e tal. Mas assim, o Corinthians pelo menos reagiu bem a esse vexame, né? Em vez de botar tudo no lixo, falou, não, vamos continuar trabalhando. Campeão brasileiro da Libertadores, Mundial, ou seja, a males que vem para o bem. Sem dúvida nenhuma. Já estava todo mundo esperando o confronto contra a Inter de Milão, até que o Mazembe, do goleirão Kidiaba, apareceu, inesquecível, com dancinha e tudo, para estragar a festa. Vai terminar! Pintou a terra! Bertozzi. Tem gremista que imita a dancinha, a quicadinha do Kidiaba até hoje, né? O símbolo, o mascotezinho do Grêmio, tá lá, ó, pra quem não viu, olha só. Pois é, e aquilo foi incrível, porque foi a primeira vez, né? Até então a gente entendia esse Mundial novo da FIFA como uma coisa que, você vai ter uma semifinal... Já tá na final, beleza, treino. Você não considera praticamente. E depois disso aí a coisa mudou um pouquinho, né? Passou a ser enxergado como um jogo que de repente, assim, eu tenho que passar por esse adversário também. E o Mazembe era um time assim, na República Democrática do Congo, às vezes os times do norte da África eram um pouquinho mais tradicionais, um pouquinho mais perigosos, mas aquilo foi incrível, né? Porque o Internacional tinha conquistado a sua segunda Libertadores, já tinha ganhado o Mundial do Barcelona, então do Ronaldinho Gaúcho bombando naquela época. Então, no seu segundo Mundial, você fazer uma coisa tão contrastante, quer dizer, você cair no primeiro jogo, decepcionando todo mundo que foi para os Emirados Árabes. Muitos colorados fizeram a viagem acreditando até no bicampeonato mundial, até porque, para quem ganhou do Barcelona, aquela Inter não era um time num grande momento, era um time que muita gente imaginava que seria uma final equilibrada, né? E talvez acreditando muito nisso, né? Falando, pô, esse Mundial vai dar para chegar. Caiu no primeiro jogo e acho que foi uma lição que mudou para sempre a maneira de se encarar esse primeiro confronto, né? Errar é humano, mas insistir no erro... 3 para o Raja Casablanca. Para encontrar uma explicação convincente para o fracasso do glorioso Galo, em primeiríssimo lugar a gente tem que estudar o adversário. E eu imagino que você... que cobriu jornalisticamente esse jogo, foi pra lá sem nenhum sentimento absolutamente, estudou direitinho o Raja Casablanca, não estudou? Sabe que quem não estudou muito o Raja Casablanca foi o Atlético, a comissão técnica, porque estava todo mundo muito preparado para pegar o Monterrey, né? O time mexicano. Apesar de os mexicanos sempre decepcionarem no Mundial, você sempre fala, bom, é o terceiro Mundial consecutivo dos caras, agora vai. E aí ele falou, o Raja é o campeão marroquino e tal, mas a tendência é passar o Monterrey. Então acho que ninguém se preparou muito para pegar o Raja. Mas você se preparou? Acho que sim, vamos descobrir, né? Vamos descobrir, é o seguinte, já vai virar tradição aqui no nosso programa. Todo convidado vai passar por um quiz e o seu vai ser especificamente sobre o Raja Casablanca. Que é o seguinte, acertou 50%, é tipo eleição, 50% mais um, aí você veste essa camisa aqui, que já cai bem, né? Já tranquila. Imagina. Agora, se não chegar nos 50%, aí, Léo, não tem jeito não. É essa aqui. Olha. Fechou? Tá bom, beleza, vamos tentar. Preparado? Né? Vambora. Quantas vezes o Raja foi campeão marroquino? 1, 7, 11
Nenhuma. 11 vezes. Para quem não sabe, o Raja disputou o Mundialito da FIFA, aquele realizado no Brasil, vencido pelo Corinthians. E em que posição o Raja Casablanca terminou? O Raja ficou em... Precisa nem de opção? Nas opções, vai. Quinto, sexto, penúltimo ou último? O Raja foi o 7º e penúltimo colocado. Nossa, então vou apertar um pouquinho. Ficou na frente de quem? Quem foi o último? O Salto Melbourne da Austrália. Que isso? É um monstro, gente, da televisão brasileira. Que jogador defendeu o Mazembe e o Raja Casablanca, tirando o Inter e Atlético Mineiro da final do Mundial de Clubes? Esse passa longe de Minas Gerais. Até de São Paulo é bom passar longe um pouquinho, É bom né? aparecer. Foi o Mabid. Mabid que foi, inclusive, o jogador que provocou o Ronaldinho ali antes da semifinal. Falou que o Ronaldinho não era mais o mesmo. Depois foi o primeiro a pedir a camisa dele quando acabou o jogo. Mas foi o Mabid que deu aquela provocada básica. Eu chutei, tentei ser convincente aqui no chute, mas beleza, essa eu vou errar então. Ele foi o grande carrasco do Atlético Mineiro, marcando um gol e sofrendo um pênalti. É o cara que o torcedor do Galo quer esquecer que existe, já esqueceu ou nunca soube. Vamos ver agora. Mabid, Mutuali e Ajur Errak. Esse foi o pênalti, foi o Mutuali. Ou não? Não, foi o Iajur. Foi o Iajur. Ajur ou Mutuali? Ai meu Deus, eu quero apagar esse jogo da minha memória. Caramba, Mutuali. Certeza? Não. Mantém. Não, Iajur, pronto. Foi o Iajur. Ajur, ponto. Foi. Cara, mudou na hora certa, caraca. Viu só? Como eu quero esquecer esse jogo? Quem fez os gols da equipe alemã? Essa é fácil. Dante e Thiago. Sem opção? Tava lá, né? Na lata? Desse jogo eu lembro com mais serenidade, né? Desse jogo eu tava menos preocupado. Não tem nada pra esquecer ali. Não, esse jogo foi tranquilo. Se fosse para explicar, por exemplo, resumir esse fiasco e todos os outros que a gente já citou aqui, Bertozzi, em uma palavra ou expressão, vamos lá. Incompetência, como diria Muricy Ramalho, a bola pune? Incompetência, sem dúvida. Sim? Dúvida. Sim. Salto alto rolou? Sim. De alguns ou geral? Na maioria dos casos. No Galo, por exemplo. Eu acho que a palavra talvez seja a expressão, né? Seja excesso de confiança. Excesso de confiança. Tem outra aqui, destino, tipo Mano Menezes, os deuses do futebol. Não tem essa. Quem faz seu destino é você no campo. Então, deuses do futebol, balela. Isso é uma desculpa muito esfarrapada para você não cumprir com a sua obrigação. Chupa, né? mano. Bertozzi. Oi. Olha o que a gente encontrou aqui. Ai, meu Deus. Ajuda, Luciano. Tem duas provas aqui. Luciano, me ajuda. Estão querendo que eu vista a camisa do Raja. É muito sofrimento. E o Luciano, e ele fala? Essa não tem jeito, vai ter que vestir. E o PVC embaixo comentando? Decisão histórica, desde 2000, o Luciano. Eu não consegui ver o resto, não sei terminar de escrever. Mas eu não sei, eu acho que eu acertei o quiz aí. Não vou precisar passar por isso, né? Por motivos estranhos, posteriormente identificados como dor de cotovelo, o senhor Leonardo Bertozzi não pôde vestir a camisa do maior clube marroquino de todos os tempos, também conhecido como Raja Casablanca. Ele justificou ter reações alérgicas a qualquer camisa verde e branca vinda da África. Eu vou vestir em respeito à imensa torcida do Raja Casablanca, que, repito, não tem absolutamente nada contra, são muito simpáticos, tem contra outras torcidas, não é do Raja. Então, os meus amigos que eu fiz lá em Marrakech, em Casablanca, por onde fiz uma breve passagem, ó. Aê! Pra não esquecer, hein?